Turma do propósito, e aí, meu irmão, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 4, nós estamos diante de uma parábola maravilhosa do Senhor Jesus. Na verdade, ele vai contar várias parábolas aqui. Parábola é uma historinha que Jesus contava para trazer um ensinamento profundo espiritual. E aqui Jesus utiliza a parábola do semeador, onde o semeador semeia e as sementes caem em 4 tipos de solo. Eu gosto de dividir, irmãos, essa mensagem em percentual. Eu costumo dizer que a primeira semente, a que cai na beira do caminho, aquela que cai no lugar onde todo mundo passa, você sabe, o solo é socado. Eu gosto de dizer que essa primeira semente representa os homens 25%. São aqueles ouvintes que não são zero, são 25%. Porque eles ouviram a palavra. O evangelho ele é pregado a toda criatura. No entanto, irmãos, esse homem que recebe essa palavra e a palavra não penetra no coração, ela fica na superfície, eu chamo de superficial. O coração dele é tão duro que a semente da palavra não penetra, portanto, ela fica sendo algo fácil para Satanás tirar do coração dele. A Bíblia, na interpretação do próprio Jesus, mostra que os pássaros dessa parábola representam aí Satanás que vem e rouba a palavra do coração. O segundo grupo, eu chamo de homens 50%. É aqueles que até começam bem, mas não terminam nada. A semente cai no solo rochoso, brota, porém, meu irmão, seca porque não tem raiz. Você conhece alguém assim, que é metade de tudo? Começa algo e para na metade? Pois é, existem pessoas que são só 50%. Existem pessoas que são 25%, só ouviu a palavra, nunca deu atenção. Existem aqueles 50%. E existem o pior grupo para mim, o quase lá, 75%. Por quê? São aqueles que a semente caiu na terra, brotou, a planta nasceu. Só que dos mesmos nutrientes que a planta se alimenta também as ervas daninhas. E o texto vai nos dizer que os espinhos, eles se alimentam desses nutrientes e, concorrendo com a planta, acabam sufocando-a, tornando infrutífera. A Bíblia diz que os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrem pelos mesmos recursos da alma e sufocam a semente. Por que eu acho que esse grupo é o pior? Porque aquele que é 25%, ele não investiu nada. O que é 50% parou no meio do caminho. Agora, os 75%, irmãos, é aquele que investiu muito, está quase lá, no entanto, não chega lá porque permitiu a concorrência. E o 100%, que a gente diz que é aquele que cumpre o seu propósito, é aquele, meu irmão, que tem um coração desentulhado, limpo, roçado, pronto para receber, para alimentar a planta com os nutrientes, sem alimentar algo concorrendo com ela. A Bíblia diz que o homem, assim, que recebe essa semente no seu coração, ele completa o ciclo, porque ele produz a 30, 60 e a 100 por 1. 30, 60 e 100 por 1, irmãos, é uma colheita farta. Muito mais que isso, eu gosto de pensar no processo completo. Dentro de cada fruto que foi produzido, existe uma semente que permite o processo recomeçar. Porque a vontade de Deus é essa, que a gente dê fruto e fruto que permaneça e glorifique o nome do Senhor. Muitas vezes eu me perguntei, meu irmão, o que seria esse fruto? Será que tem a ver com o fruto do Espírito, amor, bondade, longanimidade? Eu não acredito que seja isso. Qual é o fruto que o Senhor quer receber de nós, irmãos? Fruto que permanece, que glorifica o nome do Senhor e permanece para sempre. É o testemunho que nós devemos dar. Preste atenção, se você, meu irmão, se preocupa com uma pessoa, a palavra em você produziu fruto, você agora se sacrifica, se entrega, se doa, para que outras pessoas conheçam também essa verdade. Aquela pessoa que creu, ela vai permanecer, ela vai experimentar a salvação, ela vai te acompanhar por toda a eternidade. Então aqui nós estamos diante de um ciclo que completa, por completo, dentro de cada fruto tem uma semente capaz de replicar esse processo. Você agora é capaz de pegar uma parte desses frutos que você recebeu, que é a 30, 60 e 100 por 1, e espalhar essa semente. Não vai te faltar. A Bíblia diz que não falta semente ao que semeia. Então você vai semear. É assim que era feita a semente. Não havia fábrica de semente naquela época. Ela era feita a partir da colheita dos grãos. E o texto vai nos dizer o seguinte, que é assim mesmo, nós somos chamados para produzir muitos frutos. Nós somos chamados para ser luz. A luz foi feita para brilhar, como diz o texto. Ela foi feita para colocar no velador e não para ser escondida. E o texto ainda falando sobre colheita de fruta, igual aqui nós temos na nossa região a colheita do café, que é medido por balaio. O texto vai dizer sobre medida. Ele diz assim que a medida que nós usarmos para medir, nós seremos também medidos e será acrescentado, pois ao que tem ser-lhe-á dado. Presta atenção.
Não é um julgamento aqui, irmãos. Eu entendo que esse texto está dizendo que à medida que nós medirmos o fruto que produzimos, ele é dado e mais será acrescentado. Ou seja, você não colhe na proporção que você plantou, você sempre colhe mais, porque Deus é com você nessa semeadura de fé no mundo espiritual. É por isso, irmãos, que a Bíblia promete que nós produziríamos a 30, 60 e 100 por um. E Marcos ainda vai explicar o processo da semente. Porque ele diz assim que o reino de Deus é semelhante a um ciclo da semente. Primeiro a semente no solo, o crescimento silencioso, depois o fruto com semente, depois a multiplicação na colheita, porque produz ali o fruto, dentro do fruto tem a semente, e aí a colheita pode ser reiniciada. O texto ainda vai nos mostrar que muitas vezes, quando nós vamos semear, nós não vamos semear grandes sementes. Você vai semear, pode ser um grão de mostarda. O texto vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que enquanto semente é a menor das sementes, mas depois cresce e vira uma árvore ao ponto das aves do céu virem aninhar-se nela. Então nós temos aí, irmãos, um processo que começa pequeno, mas como diz a palavra, nós não devemos desprezar os pequenos começos. Não quer dizer também que cumprir a vontade de Deus, a semeadura, é fácil, irmãos. Às vezes o Senhor vai nos mandar por caminhos que nós não queremos passar. Como o próprio texto mostra, Jesus disse para os seus discípulos para pegarem um barquinho e passar para outra margem. E durante a travessia, a Bíblia diz que vem uma tempestade. Jesus está com eles ali dormindo e ele diz, vamos passar para outra margem. Jesus está tão cansado que ele dorme, a tempestade é violenta, as ondas cobrem o barco, e Jesus está tão exausto que está dormindo. E desesperados os discípulos vão lá e acordam Jesus e dizem, mestre, isso não te importa que pereçamos? Mas olha só, meu irmão, o Jesus que te manda semear, ele não promete para você uma jornada fácil, não promete que a semente só vai cair em terra boa. Não, irmão, às vezes o Senhor vai mandar a gente passar para outra margem para fazer a vontade dele, e no meio do caminho nós vamos encontrar um temporal que parece não nos permitir progredir. Mas preste atenção, aquele que manda você pregar o evangelho a toda criatura, em toda parte, em todo mundo, ele é maior do que tudo aquilo que ele criou. O texto aqui nos mostra que o mar revolto, ele obedece àquele quem o criou. O mar não pode afogar aquele que o criou. A água que ameaça virar o barco está sob a sola dos pés daquele que estabeleceu precisamente os seus limites e disse até aqui. E Jesus ainda diz, olha, por que vocês são tímidos ainda, homens de pequena fé? Por que Jesus está dizendo isso? Porque eles mesmos poderiam ter invocado ali em nome de Jesus e ter dito isso, mas ele diz, por que vocês são tímidos ainda? Por que vocês não têm fé? Por que vocês mesmo não, em meu nome, não mandaram que o mar se acalmasse? Eu não sei se você já teve essa experiência, meu irmão, de clamar em nome de Jesus por alguma situação e receber uma resposta rápida. Já aconteceu comigo muitas vezes, irmãos. Como esse nome é poderoso. Não sejam tímidos, exerçam a sua fé. Trazer aqui para você, então, algumas aplicações. Primeiro, meu irmão, procure ser um homem ao máximo. Limpe seu coração, não deixe nada concorrendo, não desista nas primeiras provações e também, meu irmão, não tenha um coração duro, produza frutos que o Senhor quer, a 30, 60, 100 por um. Preocupe-se em replicar o processo, fale do amor de Deus, meu irmão, quantas pessoas ouvirem, crerem por seu intermédio, vão estar com você aí na eternidade, é um fruto que permanece e glorifica o nome do Senhor. Não despreze os começos, os modestos começos, não despreze. Existe um ciclo, semente na terra. Nosso papel é semear. Deus levanta outro, às vezes, para regar. Mas o crescimento, você tem que entender que ele vem de Deus. Não despreze, portanto, os começos pequenos. Descanse na palavra de quem te chamou. Então, se Jesus chamou você para uma missão e disse, vá por esse caminho, ainda que tenha uma tempestade, meu irmão, no meio do caminho, lembre-se que Jesus está no barco com você e ele vai te amparar. Ele disse, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Que Deus abençoe, irmãos, até daqui a pouquinho, para mais um capítulo das Escrituras.